nós fizemos foi a reinserção escolar de crianças e adolescentes em situação de rua em Brasília. O interesse em pesquisar sobre isso foi a minha participação no programa Via Juventude, que foi uma parceria da Vara da Infância com o TJ, né? O TJ é Tribunal de Justiça do DF, e o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, com a Secretaria de Educação do Estado do Distrito Federal também, que atentos e preocupados com a situação da zona central de Brasília, que tinha muitas crianças e adolescentes em situação de rua, eles firmaram um protocolo de intenções para que formatassem alguma possibilidade de ação para a resolução da situação. E aí, assim, eles fizeram um programa chamado Programa Via Juventude, onde foi realizado um termo de cooperação técnica com a Secretaria de Educação, e nós fizemos então um trabalho de ressocialização de crianças e adolescentes em situação de rua em Brasília. Pesquisas acadêmicas sobre a reinserção escolar de crianças e adolescentes em situação de rua não existe, é muito raro, pelo menos no que nós conseguimos, o que eu consegui pesquisar sobre o que tem dentro da academia ou dentro cientificamente não tem. O que nós temos é projetos e programas na área da saúde, na área social, nós temos alguns programas de reinserção escolar no Brasil no geral, mas especificamente na área acadêmica nós não temos isso. Então o interesse em escrever sobre o assunto era para que a gente pudesse ter talvez um arcabouço teórico mais palpável, mais substancial, para que a gente pudesse trabalhar as políticas públicas. O objetivo geral foi compreender as potencialidades e fracassos na reinserção escolar de crianças e adolescentes em situação de rua na experiência desse programa, do Programa Via Juventude. Percebendo o que foi bom, o que foi ruim, por que aconteceu, por que não aconteceu. E os objetivos específicos foi analisar a história individual de cada criança e adolescente que participaram do programa para compreender as ações desenvolvidas nisso. Identificar e analisar as ações realizadas no processo de reinserção escolar. Ou seja, aquilo que possibilitou ou aquilo que impediu a permanência dessas crianças e desses adolescentes em questão da situação de rua. Os procedimentos metodológicos utilizados foi uma pesquisa qualitativa. A metodologia escolhida foi a análise de conteúdo de Bardan. Foi realizado toda uma sistematização dos documentos. A Vara da Infância, a primeira Vara da Infância de Brasília autorizou então a pegar essas pastas. Diante do acesso a essas pastas e todos os registros que houve, a gente teve então uma sistematização desses documentos. Partindo disso, houve uma exploração do material, que foi um recorte específico na perspectiva do questionamento dessa pesquisa. Depois houve um tratamento desses resultados com inferência e interpretação, catalogando cada dado, para enfim fazer as categorias de análise, que ficou mais ou menos assim. Foram 50 adolescentes abordados e encaminhados, mas atendidos pelo programa ficaram 23, por adesão. Eles tinham que aderir ao programa. E desses 23, que foram 23 pastas analisadas, 21 foram reinseridos no contexto escolar, 2 não foram reinseridos. E desses 21, 17 permaneceram no ambiente escolar a ponto de terem a sua terminalidade acadêmica. E tem também, mas aí desses 17 nós escolhemos 4 casos para explicar, para fazer as análises dos dados daquilo que foi bom e aquilo que não foi. Foi mais ou menos nesse sentido que a gente trabalhou com os dados. Para a compreensão do programa todo, foi necessário analisar algumas categorias. Nós dividimos em 3 categorias. O histórico, que é a categoria 1, histórico das crianças e adolescentes que participaram do programa, vendo qual foi o motivo do encaminhamento, a situação escolar deles, a situação emocional e social, a situação familiar, porque eu preciso entender todo esse contexto dele, da criança e do adolescente, para depois eu conseguir trabalhar a questão da reinserção. Então, a categoria 2, circunstâncias que contribuíram para a situação de rua, que foi a questão de gênero, idade e seriação, uso de drogas e permanência nas ruas. Todas essas questões foram trabalhadas também e analisadas nesses casos. A categoria 3, e a mais importante,
que responde mais diretamente ao questionamento da pesquisa, foi a categoria Ações do Programa Juventude para Reinserção e Permanência Escolar. Foi dividido em 2 momentos: ações desenvolvidas no processo de reinserção e ações desenvolvidas pelo Programa Juventude no processo de permanência escolar. Porque há uma inconstância e há um movimento muito assim de idas e vindas, inclusão e exclusão desses meninos, que muitas vezes não permanecem. Então, por essa razão, nessa categoria, nós colocamos a questão da permanência escolar também. As 2 primeiras categorias, elas deram uma base ou subsídios para a gente estudar a terceira. Preciso entender qual foi o histórico dessa criança ou desse adolescente, entender as questões todas envolvidas nesse contexto deles, entender depois a categoria 2, que são as circunstâncias que o levaram para as ruas, para sim, finalmente, a gente compreender como que foi o processo de reinserção escolar e o processo de permanência, que os 2 primeiros dá subsídio. A gente selecionou 4 casos com nomes fictícios, que foi Rafael, Eric, Edson e Maria. Nesses 4 casos, nós trabalhamos todas aquelas categorias que já foi explicada agora, pré-citada agora. O Rafael, ele tinha 15 anos, certo? Ele era do 8º ano do ensino fundamental, fazia uso de drogas, tinha permanência em períodos intermitentes nas ruas, ou seja, são períodos, ele não ficava integralmente nas ruas, mas tinha períodos de intermitentes. A situação escolar ele era infrequente, com defasagem de 2 anos, idade séria. A situação emocional e social dele, ele tinha problemas de relacionamento intrafamiliar. Situação familiar, era pais separados, residia com a mãe. Eric tinha 10 anos, masculino, né, sexo do gênero masculino. Escolaridade, 3º ano do ensino fundamental, ele fazia uso de drogas, ele tinha períodos intermitentes também, em permanência nas ruas. Situação escolar dele, ele era evadido, a defasagem de 2 anos. Situação emocional e social, ele tinha problemas de relacionamento intrafamiliar. Pais separados, residia com a mãe e o padrasto. Edson, que é o 3º caso. Ele tinha 13 anos, sexo masculino, ele estava no 8º ano do ensino fundamental, não fez uso de droga. Ele ficava em permanência integral nas ruas, ou seja, ele tinha um período integral. Ele estava evadido e estava, apesar de estar evadido, ele estava adequado à idade séria. A situação emocional e social dele, ele tinha violência, problema de violências e relacionamento intrafamiliar. E situação familiar, ele tinha pais separados e residia com o pai. E por último, nós temos o 4º caso, que é Maria, 16 anos, do gênero feminino. Ela tinha escolaridade do 2º ano do ensino fundamental, do ensino médio, perdão. Ela já era do ensino médio. Ela não fez uso de drogas e ficava período integral na rua. Ela é evadida e, apesar de estar em período integral nas ruas, ela era o quê? Ela estava adequada à idade séria. Sua situação emocional e social é que ela tinha um problema do alcoolismo da genitora, de sua mãe, e ameaças por parte de um parceiro da adolescente, ameaças de morte. A situação familiar, ela morava com a sua mãe, ela não tinha pai e ela não morava com a mãe. Ela tinha mãe, mas ela residia em abrigo. Esses foram os 4 casos que foram analisados na categoria 1 e 2 no nosso contexto. As análises do programa Juventude para a Reinserção Escolar nos demonstrou que era extremamente importante alguns indicativos dos fatores que exerceram influência efetiva nesse processo desenvolvido na experiência do programa. Ou seja, alguns aspectos que é extremamente importante no contexto para a reinserção escolar. Primeiro, estar atento e perceber o histórico de vida da criança e do adolescente e os motivos que foram a inserção na rua. A questão da garantia de direitos tanto da criança como da família, e aí a gente faz uso ou contempla a questão do ECA para as crianças e os adolescentes, o mapeamento familiar e escolar, que é extremamente importante também. A gente faz esse mapeamento para saber como que foi. De todos esses casos foi percebido isso. Um acolhimento e vínculo para essa população de rua precisa muito do acolhimento e o vínculo.
o acompanhamento escolar e da escola, ou seja, foi feito tanto o acompanhamento individual desse adolescente como o acompanhamento dentro da escola, fazendo reuniões, trabalhando, traçando metas ou traçando estratégias de como fazer com que essa criança se sinta inclusa dentro da rede e, ao mesmo tempo, seja atendida dentro da sua especificidade. A questão da drogadição, né, era necessário fazer umas intervenções em relação à drogadição. E, por último, a questão do trabalho em rede, que é o mais importante também. Porque se não tiver um trabalho em rede ou articuladas, tanto intrasetorial quanto intersetorial, nós não conseguiríamos ter feito essa reinserção. Então, assim, na verdade, todos esses pontos que eu acabei de citar, eles são reflexivos e até mesmo, podem ser reproduzidos na perspectiva de traçar políticas públicas ou propor um programa, um projeto ou mesmo serviços da rede para atender essas crianças e adolescentes em situação de rua. Ou seja, no final de tudo, todos precisamos considerar que precisam haver um conjunto de ações articuladas, que foi o que aconteceu com os casos das crianças do Vijuventude, que participaram do programa Vijuventude. O que aconteceu? O conjunto das ações articuladas favoreceram a reinserção escolar. O vínculo estabelecido, restaurando também a restauração dos vínculos familiares, também foi um outro fator extremamente importante para que essas crianças retornassem ao ambiente escolar também. Houve uma dificuldade extrema, conforme os dados e conforme foi visto, uma dificuldade de reinserção escolar dos casos de drogadição. Ou seja, aponta que há um déficit, talvez, de programas ou de alguma ação específica para tratar os casos de drogadição, porque a escola realmente não tem condições de atender no caso de drogadição. A descontinuidade do programa, ou seja, o programa se encerrou depois de 3 anos, antes de completar 4 anos, se encerrou, e aí a descontinuidade faz também que haja uma descontinuidade no atendimento. E é uma coisa que acontece nas políticas públicas, nos projetos e programas que acontecem hoje no Brasil. Há uma descontinuidade no atendimento, e aí às vezes a gente não consegue tanto resultado. Há também, todas as análises provou que as escolas não negam, não excluem completamente a ideia de receber esses meninos em situação, essas crianças e adolescentes que estavam em situação de rua. Na verdade, há uma falta, talvez, de capacitação dos profissionais da educação, porque há uma necessidade de capacitar, de formar esses profissionais a ponto de ter conhecimento do ECA, a ter conhecimento de como formar vínculo, conhecimento de como lidar com essa especificidade da população de rua, para poder realmente fazer uma reinserção escolar. Então, uma das coisas que foi percebida é que há falta de capacitação dos profissionais da educação. E também, uma coisa importante é que a análise dos dados trouxe que precisamos fazer um reconhecimento da criança e do adolescente como sujeito de direitos e ativos dentro da sua própria história. Eles são sujeitos de direitos, são ativos dentro da sua própria história. Então, pensando sobre toda a pesquisa. No âmbito social, a pesquisa veio apontar elementos que embasam propostas para a reinserção escolar desses meninos. Ou seja, pontuar práticas que devem ser evitadas no processo de reinserção escolar e às vezes também pontuar aquilo que foi positivo. No âmbito científico, a possibilidade de construir um conhecimento sobre os mecanismos de reinserção escolar pela ação ou omissão do Estado e do Poder Judiciário, e também aponta reflexões sobre as necessidades de novas configurações para a elaboração de políticas públicas mais equânimes, ou seja, mais igualitárias, que todos possam usufruir dos direitos que eles recebem. Então, no âmbito científico, dá uma possibilidade de construir um conhecimento mais seguro para construir essas políticas. E dentro das políticas públicas, o que é de mais considerável, assim, que mais relevante foi a abordagem multidisciplinar,
prevenção e intervenção de políticas sociais que visem a garantia de direitos fundamentais e a necessidade de formação para todos os atores da rede. Ou seja, nas políticas públicas, a pesquisa, né, a pesquisa que foi realizada veio trazer então que precisamos ter uma abordagem multidisciplinar, prevenção e intervenção de políticas sociais que visem a garantia de direitos fundamentais de crianças e adolescentes, ou seja, fazer uso do ECA, da Constituição e assim por diante, e a necessidade de formação para todos os atores da rede, não só para os professores que estão no ambiente escolar, mas como quem está na área social, saúde, justiça, todos aqueles que trabalham com essa população. Então, na verdade, essa pesquisa só veio dizer para nós que não é para terminar, na verdade tem muita coisa que precisamos pensar para continuar. Trouxe para nós uma possibilidade de entender que para criar políticas públicas ou para se trabalhar com políticas públicas que garantam direitos, é necessário sim um arcabouço teórico e para que possamos parar de fazer aquela estratégia de enxugar gelo, sabe? Faz e nunca tem resultado. Então precisa-se talvez trazer um pouquinho mais de o porquê e como acontece, o que é positivo e o que não é positivo. Então a pesquisa trouxe uma avaliação das questões da reinserção escolar, do que foi positivo e o que foi negativo. Ok, obrigada.